Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. É, Meu nome é Lohan, tá? Eu sou médico, sou residente de neurocirurgia. Graças a Deus consegui minha aprovação baseado nessa planilha, né, que eu montei. Utilizei algumas planilhas como exemplo, né, que eu utilizei na minha preparação para residência, para conseguir chegar nesse modelo, nesse layout e nessas instruções que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Então aqui é a página inicial da planilha, né? A planilha do aprovado, onde eu conto um pouco da minha história. Aqui embaixo já introduzo um pouco a metodologia, né? Falando sobre como funcionam as revisões, né? Que é o principal ponto dessa planilha, tá? É, então o objetivo, né? Como diz aqui, é montar o cronograma de revisões semanais, onde a gente vai ter três níveis, conforme a disponibilidade de cada estudante, de cada aluno, né? Eu sei que tem gente que trabalha, então isso facilita bastante para a gente se adequar a cada um de forma individual. Então, o nível um ele vai ser sempre o primeiro dia o estudo, né? E logo em seguida a primeira revisão, né? Então, em 24 horas, seja a forma que você achar melhor para você revisar, seja com aula, seja com questão, com revisão do seu resumo que você fez, tá? E vai ter o D7, que é o sétimo dia de revisão, tá? E assim por diante. Por exemplo, no nível 2 você vai ter o dia do estudo, você vai ter o primeiro dia em 24 horas e uma outra revisão no dia 7 e no dia 30 em relação ao dia do estudo que você fez. E o nível 3 você vai ter o estudo, vai ter a revisão D1, D7 e D30, depois D60 e D90, tá bom? Então você vai evoluindo conforme o nível que você se adequa melhor, tá bom? Então, como utilizar a planilha do aprovado é o próximo passo aqui. O que eu vou fazer no vídeo é destrinchar esse passo a passo, né? Então, vamos lá. Vou começar pelo nível um. Você clica em cronograma semanal nível um. Agora foi. Ele já vai abrir essa etapa. Aqui, a gente vai preencher conforme a data que você estiver fazendo na sua planilha. Então, você vai começar hoje, é o dia 9/1/2025. Eu clico Enter e ele já, de forma automática, preenche todas as semanas, tá? Então, essa planilha é automatizada. Então, aqui na disciplina disciplina nova, né? Então, eu vou colocar matemática. Cliquei em Enter. Ele já vai gerar as revisões do nível um, que são D1 e D7, certo? Então, toda semana que você for estudar uma matéria nova, você vai vir e vai colocar português, por exemplo. Eita, o teclado está um pouco falho. Português. Clica em Enter. Novamente ele vai gerar revisão. Vou colocar mais uma agora. Pronto. Agora você já tem 3 semanas, 3 matérias. Então, próximo passo, depois que você preencheu essa parte, você vem em Planner. Aqui, você tem duas partes. Essa primeira, que é um cronograma diário, que você vai preencher, você altera a data aqui conforme a data que você estiver começando, tá? Então, se não for no dia 11/9/24, aqui nessa quarta-feira, você altera essa data, tá bom? Então, para quem gosta de ter um planejamento inclusive cada hora do seu dia, então você pode colocar o horário que você acordar. Então, vamos supor, acordar esse horário aqui, a aula 1.
10 horas, aula 2. E assim por diante, você vai preenchendo conforme é o seu planejamento. O almoço ao meio-dia, assim por diante, tá certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte vem em seguida, que são as revisões. Para mim, essa é a principal etapa, principal parte da planilha, tá? É a parte onde você vai ver diariamente, é onde você vai se guiar para os seus estudos, tá? É legal que ele dá uma visão ampla da semana sua. Então, conforme você vai passando, você estudou aqui no nível 1, primeira matéria foi matemática, já te dá o D1, a data que você tem que estudar. E na próxima semana já te dá o D2, desculpa, te dá o D7 de matemática, né? E na semana 2 a matéria nova que você estudou foi português, então já está no D1, eu te mostro D1, a primeira revisão que você vai ter que fazer. Na outra semana, mesma coisa. O D7 que você fez de matemática foi a última revisão, porque você está no nível 1, né? E o D1 de português já aparece aqui o D7 na semana 3. E assim por diante, tá certo? Eu vou mostrar os próximos níveis para vocês verem como isso funciona. Então, vamos lá. Novamente, você coloca aqui a data que você vai iniciar e automaticamente ele vai preencher. Então, eu vou repetir aqui. Matemática, perfeito. Aqui, ele já preencheu na lateral as revisões e o que tiver em atraso você mesmo pode vir e colocar. Aqui no Planner agora, tem a primeira parte que a gente preencheu anteriormente e a segunda parte aqui começa a fazer um efeito bacana, que você na semana 2 já tem o D7 da primeira matéria e o D1 da segunda matéria, que é a matéria nova da segunda semana. E assim começa a acumular. Então você vem semana 3, D7 da segunda semana e assim por diante. Conforme a semana vai passando, você vai gerando outras revisões, tá certo? Outro ponto interessante, muito bacana, é você clicou aqui, cronograma 3 que a gente acabou de preencher, desculpa, no 2 a gente acabou de preencher, o nível 3 é a mesma coisa. E aí você tem a situação das disciplinas, onde você clica e cada semana você tem a disciplina que você estudou, onde você vai preencher a quantidade de questões que você fez, né? Você colocou concluído, foi concluído o estudo e a quantidade de questões. Se você acertou 40 questões e errou 10, aperta Enter e ele vai te dar aqui 80% com a cor verde. Na segunda revisão, se você acertou 30 e errou 20, apertou Enter, ele vai te dar 60% uma cor vermelha. Ou seja, está programado a partir de abaixo de 70%, a gente programou para ficar com a cor vermelha. Então você vai ter uma visão ampla das suas revisões e do resultado de cada revisão. Você vai ver se você está progredindo, se você vai ter uma curva crescente ou decrescente. Isso vai estipular para você qual matéria você tem que dar maior atenção. Tá certo? Então, isso aqui é um ponto bem legal da planilha, tá? Então, você tem um controle sobre as revisões que você tem que fazer e qual conteúdo você tem que dar mais atenção para você chegar na sua aprovação. Tá certo, pessoal? Acredito que é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente sempre está aqui à disposição para atender vocês. Tá bom? Um abraço, bons estudos, foco e até mais.